falasse os dois últimos assuntos. A gente não conseguiu cobrir tudo, é lógico, mas falamos muito dessa permanência. Queria que você projetasse 2024. Qual é o jogador dos sonhos e quais são as posições que o Dieguinho quer que o Vasco mais contrate para a próxima temporada? E já aproveitando também para projetar o ano que vem, enfim, o que, que você espera, o que, que você quer. Momento cartinha, Papai Noel, o que, que o Dieguinho quer para o ano que vem? Cara, o que eu quero pro ano que vem? Primeiro que eu tô otimista para 2024. Eu acho que, assim, a gente cresce muito mais, João, com a dor e com as dificuldades do que com as coisas, o período de vacas gordas, vamos colocar assim. Eu acho que esse ano de 2024, principalmente para quem é funcionário do Vasco, para quem é atleta e vai permanecer de 23 para 24, foi um momento que uniu muito essa galera. Aqui fica um recado para a torcida do Vasco. Eu vejo que o pau come entre a galera que é mais velha, de 40, 50 anos, 38, ou até mais, 60, por aí, que ela não entende por que a geração de 25, 20, 18, 15 anos, ela mesma zoou o Vasco, ela mesma é negativa, ela mesma acha que vai dar tudo errado, que às vezes ela se alegra com pouca coisa. Porque tem pessoas que, infelizmente, e eu até compreendo essa galera mais velha, que tem alguns vascaínos, e uma vez eu vi tu falando isso, João, em algum lugar, acho que não sei se foi no AV, não lembro, eu concordo muito com essa tua ilustração. Alguns vascaínos, eles têm aquele espírito daquele cara que foi um dia um magnata, um milionário, ele faliu, ele quebrou, ele tem uma BMW na garagem lá de 1990, que hoje não vale nada, mas na cabeça dele ainda é uma BMW, e ele tem uma arrogância absurda. As pessoas esquecem de entender, João, e aqui é um vascaíno falando, não é um torcedor de um outro clube, que a história, João, ela tem começo, meio e fim, e eu não posso pausar a história quando me convém. Seria lindo morar em 2000. Foram 2 títulos relevantes no mesmo ano. Pergunta o rubro-negro se ele não quer morar em 81 ou em 2019. Ou aí tu vai pegar o Botafoguense 95, sei lá. Cara, a história, ela segue. E tem gente que se nega a contar a história do Vasco 2001, 2002, 2003, 2004, 2015, 20, 22, 23. A história do Vasco não acabou em 2000. Infelizmente, o nosso clube igualou em 2022, em 2020, a mesma quantidade de título brasileiro com rebaixamento. E aí, como é que tu quer cobrar de um moleque de 15 anos de idade que ele seja otimista com o Vasco? Que porra que ele acha que tudo vai dar certo? Eu sou um torcedor pessimista do Vasco. A culpa é minha? A culpa é do Vasco, cara. Porque, infelizmente, nos últimos anos, e tu ainda é mais novo que eu tenho 30. 90% das vezes que eu torci por algo pro Vasco, eu me lasquei. Seja numa final de estadual ou numa luta contra rebaixamento. Poucas foram as vezes que, assim, porra, tem que ir, foi. A gente viveu isso nos 2 últimos anos. Por mais sofrido que tenha sido, a gente subiu na Série B do ano passado, e por mais dolorido que tenha sido, a gente permaneceu na primeira divisão. Tomara que isso seja um prenúncio, que mesmo com dificuldade, que daqui pra frente, toda vez que o negócio dividir, porra, tá na dificuldade pra ganhar um título, a gente vai ganhar. Tá na dificuldade pra garantir uma vaga de Libertadores na última roda. Tomara, que mesmo seja sofrido, mas os êxitos vêm acontecendo. E eu vejo essa galera chamando, às vezes, o moleque mais novo de Nutella. Cara, eu tenho uma visão completamente diferente. É muito fácil ser vascaíno nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 40. Porra, era mole, irmão. Tu ter Romário, Edmundo, Juninho, Felipe. Cara, o que o Vasco tinha de time titular e reserva em dor é surreal. Você tem que valorizar o moleque que, porra, que o ídolo dele, pra muitos o Bernardo é ídolo. Eu não recrimino esse moleque, não foi o que ele viu. Sabe qual é a minha primeira referência no Vasco? E tem vascaíno mais velho que às vezes debocha? O Moraes. A minha primeira referência no Vasco é o Moraes. A culpa é minha, a culpa é do Vasco. Eu não tenho ídolo no Vasco. Eu deixo isso bem claro. Eu tenho porque, assim, a galera de 2000 pra trás, eu era moleque. E olha que eu já tenho 30. 2000 eu tinha 7 anos. 97 eu tinha 4 anos de idade. Eu sou de 93. Então eu não vivi aquilo. Desses ídolos aí, eu vi o Romário, 2006, 2007... lutando contra rebaixamento, e o Romário foi pica com a gente em 2006, nos livrou do rebaixamento, ainda botou a gente na Sul-Americana, é artilheiro do brasileiro com 40 para 41 anos de idade. O Edmundo é rebaixado em 2008, perde o pênalti na semifinal contra o Sport na Copa do Brasil. Verdade que com a bola rolando é ele que faz o gol que leva para os pênaltis também. O Felipe e o Juninho me deram alegria. Em 2011, o Felipe veio em 10.
Jogou muito bem em 2011, 2012. Ainda assim, o Juninho cai com a gente também em 2013 e não quis jogar a Série B de 2014. Até começou a treinar e no meio da pré-temporada ele desistiu e não aposentou. Desistiu e aposentou. Então, assim, a minha relação com esses gigantescos ídolos do Vasco são mais hoje. Eu faço live com o Edmundo direto, fiquei super amigo pessoal do Mauro Galvão, o Pedrinho vira e mexe, eu troco ideia com ele também. Tem vários ídolos desse do Vasco que eu tenho relação pessoal hoje, mas de viver ele jogando e me relacionar, o cara que era meu ídolo e ele jogou isso no lixo era o Dedé. O meu ídolo no Vasco, meu ídolo no Vasco era o Dedé, que ele acabou arranhando essa imagem e jogando isso de ralo. Então, assim, essas gerações novas do Vasco, eu posso dizer que eu tenho um ídolo, sim, do Vasco, e da minha geração eu falo sem medo de errar. E o Zé Comé, quando teve lá no podcast, ele usou uma frase para falar do Nenê que eu memorizei, e eu acho que, assim, se você me pensa, defina o Nenê, ídolo do apocalipse. O momento mais merda da história do Vasco, você tem o Nenê como esse cara que veio, sempre na merda, era ele que abraçava o Vasco e tava ali. E foi muito simbólico pra mim, João, e ídolo não se faz só com título. Você pode ver alguns ídolos da história do Corinthians foram formados no período que o time não ganhava nada. Inclusive dizem até que a torcida do Corinthians, o período que ela mais cresceu foi no período da seca. E uma coisa importante que eu falo pros mais novos e que pros mais velhos, que eles abram o ouvido e valorizem mais essa geração, o presente e o futuro do Vasco é eu e você que ainda somos mais novos e o moleque de 4, 5, 6 anos que tá vindo. Se o Vasco não vai acabar é por causa da frase do Ciro Aranha. Enquanto existir um coração infantil, o Vasco vai ser imortal. Então, fundamentalmente, quem segura a rebordose do Vasco hoje é a garotada mais nova. Então, ao invés do cara ficar batendo no moleque que, porra, é pessimista, ou que o moleque sonha, a gente até brinca, a vascarense, né? Ficar pedindo uns caras já em final de carreira pra voltar, cara, é a referência dele. Quem tem que acabar com esse presente passado recente de merda é o Vasco. É o Vasco que tem que chegar ano que vem, dar um puta time pra gente, pra ir, vou dar um exemplo idiota aqui, pro meu ídolo virar um Cristiano Ronaldo da vida, pro meu ídolo virar um Messi, é o Vasco que tem que me dar esses caras. Enquanto o Vasco não me dá, o cara que ralou a bunda esse ano pra me manter na primeira divisão é o Medel. Que uma imagem que eu fico com ele na cabeça e me deu uma revolta absurda do Zé Vitor, porque o Medel com a coxa estourada, tem um lance contra o Corinthians que alguém perde a bola, ele mancando, ele vem correndo pra trás, o jogador do Corinthians vai tentando sair dele abrindo pra direita, ele não desiste, já com a coxa arrebentada, ele vem encurtando do jeito que dá, quando o cara chuta ele ainda dá o carrinho, ele não consegue travar, a bola vai pra fora e ele se arrebenta ali. O Léo, cara, eu tinha que falar do Léo. O Léo apanhou muito. Chorão, não sei o quê. Cara, foi emocionante demais o relato do Léo no final do jogo. Se tem um cara que eu valorizo muito, João, é o Léo nessa temporada. Porque fazia chuva, fazia sol, o pau comendo, ele não se escondia, se matava em campo. Teve um jogo que ele jogou até lesionado, não sei se você lembra, ele jogou até de lateral esquerdo, arrebentado, e o Vasco perde pro Cruzeiro, ele dá a entrevista chorando. E ontem ele chorou copiosamente, porque foi um cara que incorporou o espírito do Vasco. E eu acho que o Ramon Dias tem um pouco disso. A gente não precisa de muita coisa pro cara virar ídolo nosso, porque a gente tá carente. Então o recado que eu deixo hoje pra galera que é mais velha, valoriza mais. Eu sem medo de errar, João, sem pretensão demais aqui de querer pautar a opinião das pessoas, eu acho que a gente tá diante da geração mais foda de torcedor do Vasco. Porque ser torcedor do Vasco hoje é uma pica, irmão. É passar humilhação o tempo inteiro e a galera não larga. São Januário é lotado todo jogo, com 2, 3 horas de venda de ingresso. Tá lotado, a barreira é explodida, Vasco vende material que é absurdo. Tu vai em São Januário, tu quase não vê camisa velha, tudo camisa da capa novinha. E o que tu me perguntou, desculpa ter fugido da pergunta, mas eu queria falar isso aqui. Cara, minha expectativa pro ano que vem é boa. Porque a gente, depois de muitos anos, tem uma espinha dorsal para começar um ano, tem um treinador e tem condições de manter salário em dia e investir. O próprio Lúcio Barbosa confirmou na entrevista coletiva que a gente teve agora, a 12h30, de que o Vasco vai ter pelo menos o mesmo orçamento desse ano para comprar jogador, ou seja, estão falando de 120, 150 milhões só para comprar jogador e agora pontual. Não tendo que contratar 25 jogadores como foram. Então, tô otimista. E posição... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!